8 meses após o divórcio mais amargo de sua vida, Paul finalmente havia encontrado sua nova identidade. Aos 38 anos, ele se transformara no homem que sempre acreditou merecer ser, bem-sucedido, desejado e livre de qualquer bagagem emocional que pudesse atrapalhar seus planos. O apartamento minimalista em Brickell, o Porsche na garagem e principalmente Carol, uma modelo de 25 anos com sonhos tão grandes quanto sua ambição, eram os troféus que comprovavam sua reinvenção. Naquela manhã de terça-feira em Miami, o calor já prometia ser sufocante antes mesmo das 9 horas. Paul ajustou o colarinho da camisa polo Ralph Lauren, um tique nervoso que não escapou aos olhos atentos de Carol. Ela deslizou a mão pelo braço dele, um gesto que era ao mesmo tempo possessivo e tranquilizador, marcando o território de uma forma sutil, mas inequívoca. O som dos saltos de Carol ecoava pelo piso de mármore polido do escritório de imóveis de luxo, anunciando a chegada de quem estava pronto para conquistar o mundo. Para Paul, aquele momento representava exatamente isso. O início de um novo capítulo, extravagante e definitivo, em uma mansão que gritaria para todos que ele havia superado o passado e triunfado. "É isso, amor", disse ele, forçando um sorriso confiante. "Aqui vamos encontrar nossa casa dos sonhos." Carol, radiante com seus 25 anos e transbordando ambição e vivacidade, abriu um sorriso deslumbrante. Seus olhos brilhavam com visões de piscinas infinitas, closets enormes e jantares em terraços com vista para o oceano. Ela era a antítese completa de tudo que ele havia conhecido antes. Onde antes havia silêncio contemplativo, Carol era uma explosão de energia. Onde havia rotina previsível, ela trazia espontaneidade. Onde havia Emma. Bem, agora havia Carol. E para Paul, era isso que importava. "Finalmente", exclamou ela, apertando o braço dele. "Não aguento mais aquele apartamento seu, tão temporário. Precisamos de espaço, de um lugar para construir nossa vida." A ênfase na palavra nossa era deliberada, uma forma de marcar seu território e reivindicar seu lugar nessa nova narrativa. A recepcionista, uma jovem com um sorriso profissional bem ensaiado, gesticulou em direção a uma porta de vidro fosco no final do corredor. "A corretora sênior está esperando vocês. Podem entrar, ela está à disposição." Paul sentiu uma onda de orgulho. Corretora sênior. Gostava do som disso. Significava que ele não estava ali atrás de uma casa qualquer ou de uma caixinha suburbana padronizada. Ele queria o melhor, o ápice do mercado imobiliário de luxo de Miami, e queria que todos soubessem disso. Abriu a porta com um floreio grandioso, quase teatral, permitindo que Carol entrasse primeiro. O escritório era elegante e minimalista. Uma escrivaninha de nogueira escura dominava o centro do ambiente, ladeada por 2 cadeiras modernas para clientes e uma poltrona imponente virada para a janela do piso ao teto que banhava o recinto com luz natural. Uma mulher estava sentada ali, organizando papéis com a cabeça ligeiramente inclinada. A luz do sol que entrava pelas costas criava uma silhueta, uma forma que por um momento fugaz pareceu estranhamente familiar a Paul. Um arrepio percorreu sua espinha, uma premonição súbita e inexplicável, como o fantasma de um sonho esquecido. "Bom dia", disse Carol, sua voz transbordando expectativa. "Temos uma consulta marcada. Estamos procurando uma casa para recomeçar." A mulher na cadeira se mexeu. Ela se virou lentamente e o mundo cuidadosamente reconstruído de Paul ao longo dos últimos 8 meses se despedaçou. Não se despedaçou. Congelou. O ar ficou denso, sufocante. O som dos saltos de Carol, o zumbido do ar-condicionado, até mesmo as batidas do próprio coração desapareceram no nada. Por trás da mesa não estava uma estranha. Não era apenas qualquer corretora sênior. Era Emma.
Sua Emma, sua ex-esposa. O choque inicial atingiu como um soco no estômago, roubando-lhe o fôlego. Os olhos dela, aqueles olhos castanhos familiares que ele conhecia tão bem, se arregalaram. Seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu. O tempo se esticou, deformando aquele único momento numa eternidade. Ele viu tudo em câmera lenta. O reconhecimento, a surpresa, o lampejo de dor no olhar dela, antes que uma máscara de profissionalismo tentasse, sem sucesso, esconder a ferida reaberta. Mas não foi apenas o rosto dela que o deixou paralisado. Foi o que estava abaixo dele, o que a mesa não conseguia mais esconder. Emma estava grávida, muito grávida. A blusa de seda que ela usava pouco fazia para esconder a curva inconfundível de uma gravidez avançada. 8 meses, talvez. O volume da barriga se erguia entre ela e o mundo, entre ela e ele. Uma caneta escorregou dos dedos dela, batendo no chão de mármore, o pequeno som ecoando como um tiro no silêncio ensurdecedor do ambiente. O rosto de Paul perdeu toda a cor. Suas pernas bambas. O recomeço que ele havia planejado meticulosamente de repente parecia uma piada cruel do destino. Estava ali com a mulher que representava seu futuro, para comprar uma casa que apagaria seu passado, apenas para se deparar com o fantasma mais vívido imaginável, carregando um segredo cuja existência ele nem sabia. Que diabos estava acontecendo? De quem era aquela criança? A pergunta explodiu em sua mente, tão alta e violenta que ficou surpreso por não tê-la gritado em voz alta. 8 meses. A matemática era simples, mas era a equação mais complexa de sua vida. 8 meses o levavam de volta à época do divórcio, às discussões finais, às noites de silêncio hostil na cama que um dia haviam compartilhado. Ao lado dele, Carol, alheia ao terremoto que devastava o mundo interior de Paul, franziu o senho. Amor, você está bem? Parece que viu um fantasma. Ela olhou de Paul para Emma e vice-versa, a confusão se transformando em suspeita. Vocês se conhecem? A pergunta pairou no ar, pesada com um peso que nenhum deles sabia como suportar. Paul não conseguia falar. Emma, enquanto isso, respirou fundo como se fosse o primeiro em muito tempo. Ela se recompôs com uma força que ele não sabia que ela possuía. A corretora sênior assumindo o controle sobre a mulher ferida. Mas seus olhos, aqueles olhos não mentiam. Eles contavam uma história de noites sem dormir, decisões solitárias e uma dor que o divórcio não havia terminado. Uma história na qual Paul percebeu com crescente pavor que ele ainda era o personagem principal. Com imenso esforço, Emma desviou o olhar de Paul para Carol, forçando os lábios num sorriso que não chegava aos olhos. Era uma máscara frágil, mas era tudo que ela tinha. Sim, nos conhecemos há muito tempo, disse ela, sua voz surpreendentemente firme, embora mais baixa que o normal. Mundo pequeno, não é? Ela se ajeitou na cadeira, um movimento tanto para o conforto quanto para criar uma distância simbólica, sua barriga servindo como um escudo. Paul finalmente encontrou sua voz, ou uma versão oca dela. Emma, não sabia que você trabalhava aqui. As palavras saíram sem vida, despojadas da arrogância que ele vestira minutos antes. Ele era um estranho em sua própria pele, um ator que havia esquecido suas falas no meio da cena. As pessoas mudam de carreira, Paul. Começam de novo, ela disse. E a palavra recomeçar carregava uma leve ironia que apenas ele, que conhecia cada nuance da voz dela, conseguia perceber. Carol, no entanto, pareceu satisfeita com a explicação. Para ela, era apenas uma coincidência constrangedora, um pequeno obstáculo no caminho para sua mansão dos sonhos. Bem, que coincidência. Então você já conhece o bom gosto deste cara, disse ela, tentando amenizar o clima, mas apenas o tornando mais pesado.
Estamos procurando algo espetacular, grande, moderno, com um espaço externo incrível para nosso recomeço. Emma assentiu, seu profissionalismo se solidificando ao seu redor. Ela girou a tela do computador na direção deles e imagens de uma propriedade deslumbrante preencheram o display. Uma fachada elegante de vidro e aço, uma piscina infinita que parecia se fundir com o horizonte de Miami, jardins impecáveis. Era exatamente o tipo de lugar que o novo Paul desejaria, o tipo de lugar que gritava sucesso e esquecimento. Esta é uma de nossas propriedades exclusivas em Star Island. Emma começou, sua voz escorregando para a cadência polida de uma corretora experiente. 6 quartos, cinema em casa, automação residencial completa. Ela falou detalhando os cômodos, os acabamentos de alto padrão, as vantagens do condomínio fechado. Mas Paul não ouviu nada. Seus olhos estavam fixos nela, não nas fotos. Ele notou como a mão dela repousava instintivamente sobre a barriga enquanto falava, um gesto protetor e inconsciente. Viu o leve inchaço nos dedos, a ausência do anel que ele uma vez colocara ali. Observou como ela evitava seu olhar a todo custo, focando em Carol, na tela, em qualquer lugar menos nele. Cada movimento era tortura. Cada palavra era ruído de fundo para a única pergunta martelando em sua cabeça, um ritmo implacável. De quem é o bebê? A matemática o assombrava. 8 meses. O divórcio havia sido finalizado 8 meses atrás. Mas a separação física, as noites em quartos separados sob o mesmo teto, a última tentativa desastrosa de reconciliação, tudo se misturava em sua memória. Seria possível? A possibilidade era um abismo se abrindo sob seus pés. Se fosse dele, por que ela não havia lhe contado? Por que o silêncio? O pensamento de que Emma pudesse ter escondido sua criança era tão doloroso quanto a ideia de que o bebê pertencia a outra pessoa, concebido tão logo após o fim do casamento deles. Qual verdade o destruiria mais? Ele vasculhou o rosto dela em busca de respostas, de um sinal, qualquer coisa. Mas Emma havia se tornado uma fortaleza. Ela mostrou fotos da suíte master, do closet espaçoso, da cozinha gourmet, sua expressão ilegível. No entanto, ela sentia o peso do olhar dele. Era quase físico, um calor na pele que a fazia vacilar por uma fração de segundo. Ela sabia que ele não estava olhando para a casa. Ele estava tentando enxergar através dela, desvendar o segredo que ela carregava, e a cada momento, sob esse escrutínio silencioso, o ambiente parecia encolher. O entusiasmo de Carol era imparável, uma força da natureza. Seus olhos brilharam enquanto ela se inclinava para a frente, quase tocando a tela. Meu Deus, Paul, é perfeita, é exatamente o que eu sonhei, exclamou ela, sua voz vibrando de empolgação. Ela se virou para Emma, alheia à tensão densa que apenas os outros dois conseguiam sentir. Precisamos ver este lugar agora mesmo. Você pode nos levar? Emma sentiu uma pontada de pânico. Manter a compostura por trás da segurança de sua mesa, com a tela do computador como barreira, era uma coisa. Estar no mesmo carro que Paul, guiá-lo através de uma casa vazia, onde o silêncio amplificaria perguntas não formuladas, era algo completamente diferente. Por um momento, ela considerou inventar uma desculpa, dizer que a visita precisava ser agendada, que o proprietário não estava disponível. Mas o olhar de Carol era faminto, e recusar pareceria não profissional, levantando suspeitas que ela não podia se dar ao luxo de ter. Claro, disse ela, a palavra soando mais como uma sentença do que um acordo. A casa está vaga, e eu tenho as chaves. Podemos ir agora, meu carro ou o de vocês. Vamos com o nosso, decidiu Carol, já se levantando e pegando a bolsa. É mais confortável. Você só precisa mostrar o caminho, querida. O querida soou condescendente, o tom de alguém se dirigindo a uma subordinada.
A viagem de 20 minutos até Star Island foi uma aula magistral de tortura silenciosa. Carol falava sem parar, descrevendo como mobiliaria cada cômodo, onde colocaria o sofá seccional, de que cor pintaria as paredes da sala de jantar. Paul dirigia, suas mãos agarrando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele respondia à namorada com grunhidos. Aham, legal, é. Enquanto isso, seus olhos continuavam procurando o rosto de Emma no retrovisor. Emma olhava pela janela, focando nas palmeiras que passavam e na água cintilante. Cada vislumbre do rosto de Paul no espelho era como um pequeno choque elétrico. Ela sentia a presença dele no carro como um peso físico, seu perfume, o mesmo que ele usava quando eram casados, invadindo seus sentidos, despertando memórias que ela lutava diariamente para manter enterradas. Ela se concentrou em sua respiração, na sensação do bebê se movendo dentro dela, uma âncora sólida e real, lembrando-a de por que ela tinha que permanecer forte. Quando chegaram à entrada com portaria de Star Island, a grandiosidade do lugar amplificou a tensão. As ruas eram ladeadas por palmeiras e mansões que competiam em opulência. Emma deu as direções finais e Paul estacionou o SUV elegante em frente à casa das fotos. Pessoalmente, era ainda mais impressionante, uma obra-prima moderna que parecia desafiar a gravidade. Uau! Foi tudo o que Paul conseguiu dizer, a arquitetura o distraindo brevemente de sua turbulência pessoal. Emma saiu do carro com lentidão deliberada, sua gravidez tornando cada movimento calculado. Quando caminhou até a porta da frente para destrancar o teclado inteligente, ela sentiu os olhos de Paul queimando em suas costas. A porta se abriu, revelando um foyer de pé direito duplo com uma escadaria de mármore flutuante. Carol soltou um suspiro de êxtase puro. É isso. Esta é nossa casa. Antes que Emma pudesse começar o tour formal, o telefone de Carol tocou. Ela olhou para a tela e fez uma careta. É minha mãe. Preciso atender, vai ser rápido. Ela plantou um beijo barulhento nos lábios de Paul. Comecem sem mim, amor. Eu alcanço vocês. Com isso, ela se afastou, andando pelo jardim lateral, sua voz já animada na ligação. O som dos passos de Carol desapareceu e um silêncio sufocante preencheu o foyer. De repente, o vasto espaço parecia pequeno, claustrofóbico. Eram apenas os dois, Paul e Emma. Passado e presente, colidindo sob o teto de uma casa destinada a ser seu futuro com outra mulher. Paul não perdeu tempo. Ele deu um passo em direção a ela, seu corpo tenso, seu rosto uma mistura de angústia e urgência. A fachada do empresário bem-sucedido desmoronou, deixando apenas um homem confuso e desesperado. Emma, ele começou, sua voz baixa, quase um sussurro. Você tem que me contar. Ela não se virou para encará-lo. Ficou junto à porta, sua mão na maçaneta, como se considerasse uma fuga. Te contar o quê, Paul? A metragem quadrada, as taxas do condomínio, esse é meu trabalho. Sua voz estava fria, um escudo recém-forjado. Não brinque comigo, ele insistiu, dando um passo para mais perto, diminuindo a distância. O perfume dela, um floral suave que ela sempre usara, o atingiu, e a familiaridade foi um soco no estômago. A gravidez, o bebê. Emma finalmente se virou. Seu rosto uma máscara de indiferença controlada, mas seus olhos tremulavam. O que tem minha gravidez, Paul? Não me parece relevante para comprar uma casa. A evasiva dele o deixou furioso. A calma dela o desequilibrou. Relevante? Emma, pelo amor de Deus, olhe para você. Você está grávida de quantos meses? 8, ela respondeu, a palavra afiada, cortante como vidro. O número o atingiu novamente. 8. A matemática retornou implacável. 8 meses. Ele repetiu, sua voz quebrando. Emma, este bebê é... Ele não conseguiu terminar. A pergunta era grande demais.
pesada demais para ser verbalizada. Ela o encarou por um longo momento, e naquele silêncio ele viu um universo de dor passar pelos olhos dela. Viu hesitação, raiva, tristeza. Por um segundo, ele achou que ela fosse quebrar, que a verdade finalmente se derramaria. Mas então, sua expressão endureceu. A vulnerabilidade foi engolida por uma onda de orgulho ferido e resolução glacial. Ela levantou o queixo, seu olhar cortante. Isso é assunto meu, é pessoal e não te diz respeito. A resposta foi um tapa na cara, direta, cortante, impessoal. Uma porta de aço batendo. Não era uma negação, ele percebeu, mas também não era uma confirmação. Era pior. Era uma parede, uma declaração de que ele não tinha mais o direito de saber, de perguntar, de fazer parte da vida dela neste nível. Não me diz respeito? Ele retrucou incrédulo, sua voz subindo. Como pode não me dizer respeito? Fomos casados por 10 anos. Tenho direito de saber se... Você perdeu todos os seus direitos no dia em que decidiu que nosso casamento havia acabado. Ela o interrompeu, sua voz agora tingida com uma amargura que ela não conseguia mais esconder. Você queria um recomeço, Paul. Bem, este é o meu. Ela gesticulou para sua barriga, o movimento agora desafiador. E não tem absolutamente nada a ver com você ou seu passado. Cada palavra era uma facada. Ela estava o apagando, não apenas de seu presente, mas de qualquer futuro compartilhado que ele nem sabia que poderia existir. O mistério não foi resolvido. Ele ficou mais denso, mais doloroso. Sua resposta seca não trouxe paz, apenas um vazio mais profundo, uma incerteza que o consumiria inteiramente. Ele ficou parado no foyer daquela mansão vazia, enquanto Emma, a mulher que ele uma vez conheceu melhor que a si mesmo, se tornava o maior e mais agonizante enigma de sua vida. O som dos saltos de Carol no piso de mármore anunciou seu retorno, destruindo a tensão insuportável que havia se construído entre Paul e Emma. Ela voltou radiante, energizada pela ligação e alheia ao confronto silencioso que acabara de se desenrolar. Terminei. Assuntos de família, disse ela, guardando o telefone na bolsa. Seus olhos varreram o foyer com admiração quase infantil. Meu Deus, é ainda mais linda pessoalmente. Podemos ver o resto? Emma, com velocidade surpreendente, voltou a vestir sua máscara profissional. A faísca de desafio em seus olhos foi substituída por polidez neutra. Claro! Por aqui para a área de estar principal, com acesso direto ao deck da piscina, disse ela, iniciando o tour como se nada tivesse acontecido. Paul a seguiu, sentindo-se como um robô. As palavras de Emma ecoavam em sua mente. Este é meu recomeço, e não tem absolutamente nada a ver com você. A frase era uma parede de gelo, e ele estava do lado de fora, congelando. Ele mal registrou o ambiente. Para ele, as paredes brancas pareciam se fechar. Os tetos altíssimos pareciam esmagá-lo. Enquanto se moviam pela sala de estar cavernosa, Carol torceu o nariz. É deslumbrante, mas precisa de trabalho, um pouco de vida, sabe? Ela se virou para Paul, entrelaçando o braço no dele novamente, um gesto que agora o incomodava. Espero que este lugar seja mais aconchegante que aquele apartamento que você tinha antes, com a decoração horrível da sua ex. As palavras caíram como uma bomba. Foram ditas sem malícia. Mais um pensamento descuidado de alguém acostumada a falar o que vinha à mente, mas o impacto foi catastrófico. Paul se encolheu. O calor subiu pelo pescoço, uma mistura de vergonha e raiva. Ele queria silenciar Carol, dizer para ela parar, mas as palavras não saíam. Ele olhou para Emma, horrorizado, se preparando para a reação dela. Emma não vacilou, não mostrou raiva ou mágoa. Em vez disso, um sorriso tênue, quase imperceptível, curvou o canto dos lábios. Era um sorriso de pura ironia,
um brilho de superioridade que a fez, por um momento, a pessoa mais poderosa do ambiente. Seus olhos encontraram os de Paul por uma fração de segundo, e naquele olhar havia um universo de significado. Veja, isso é o que você escolheu para recomeçar. Voltando-se para Carol com calma desarmante, Emma respondeu, sua voz suave como seda. Bem, a beleza de uma casa como esta é que ela é uma tela em branco. Com uma propriedade deste calibre, tenho certeza de que vocês contratarão um designer de primeira linha para torná-la exatamente do jeito de vocês, certo? A pergunta era educada, mas carregava uma farpa sutil, implicando que o gosto de Carol sozinho poderia não ser suficiente. A provocação velada passou despercebida por Carol, sua atenção muito consumida pela grandiosidade. Ah, absolutamente. Tenho um Pinterest inteiro cheio de ideias. Quero tudo branco e dourado. Super luxuoso, sabe? E um closet. O closet tem que ser do tamanho de um apartamento. Onde fica a suíte master? Preciso ver o closet. A imaturidade de Carol era gritante. Ela era uma criança numa loja de doces, correndo por tudo, apontando para tudo que queria, alheia às nuances e complexidades da situação. Ela tagarelava sobre derrubar paredes, trocar pisos, instalar lustres, sua empolgação beirando o frenesi. Paul ficava cada vez mais inquieto. Cada palavra de Carol era um prego cravado em sua consciência. Ele olhava para Emma, que escutava pacientemente o monólogo de Carol, acenando nos momentos certos, mantendo sua postura profissional, mas ele conseguia ver o esforço por trás da calma. Ele viu a mulher que amara por uma década, que decorara o apartamento deles, com peças que escolheram juntos em viagens, com fotos de sua história compartilhada, sendo indiretamente insultada por uma jovem deslumbrada pela superficialidade que não sabia nada sobre a vida que ele havia despedaçado. Carol, talvez devêssemos focar primeiro na estrutura da casa, ele tentou, sua voz tensa. Ah, amor, relaxa. A estrutura está ótima. Dá para ver. Ela o dispensou com um aceno. O importante é visualizar como vamos viver aqui. Emma, querida, esta cozinha é incrível, mas eu reformaria tudo. Quero uma ilha maior com mármore calacata dourado. Acha que é viável? Paul queria afundar no chão. Queria agarrar Carol, arrastá-la para fora e gritar para ela se calar. A presença de Emma, a gravidez misteriosa e agora a exibição de insensibilidade da namorada. Era um coquetel de humilhação e arrependimento. Ele não estava comprando uma casa para um recomeço. Estava representando uma farsa, e Emma, com seu sorriso irônico e silêncio digno, era a única na plateia que conhecia a verdade. O tour continuou. Cômodo após cômodo, e a cada passo o desconforto de Paul se transformava em pânico silencioso. A presença de Emma era um espelho refletindo uma versão de si mesmo que ele não queria encarar. O homem que trocou profundidade por superficialidade, história por novidade, amor por deslumbramento. Ele não aguentava mais. A voz de Carol, uma vez vibrante e empolgante, agora soava estridente e vazia. A mansão, destinada a ser o símbolo máximo de seu sucesso, parecia uma tumba fria e sem alma. Ele precisava sair, precisava de ar, precisava escapar do olhar de Emma, que mesmo quando não direcionado a ele, parecia julgá-lo silenciosamente. Na suíte master, um cômodo enorme com uma parede de vidro com vista para a Baía de Biscayne. Paul viu sua chance. Carol estava previsivelmente extasiada com o tamanho do closet. É isso, amor. Este é nosso lugar. Vamos fazer uma oferta hoje, ela declarou, girando no meio do quarto com os braços abertos. Paul respirou fundo, forçando uma expressão pensativa. Não sei, Carol. Não estou sentindo isso. Carol parou de girar, seu sorriso desaparecendo. O quê? Como assim você não está sentindo, Paul? Esta casa é perfeita, é tudo o que queríamos e mais.
Ele caminhou até a janela, fingindo estudar a vista. É a localização, ele mentiu, buscando a primeira desculpa que lhe veio à mente. É muito longe do portão principal e todos aqueles manguezais lá atrás. Parece isolado demais. Além disso, o ângulo do sol. Não acho que a piscina vai receber sol o dia todo. Eram desculpas frágeis e ele sabia disso. A casa estava numa das localizações privilegiadas de Star Island e privacidade era um ponto de venda, não uma falha. Carol olhou, incrédula. Isolada, Paul. Isso se chama exclusividade. E o sol? Você nem sabe onde o sol nasce. Você está inventando isso. 5 minutos atrás, você estava animado para encontrar nossa casa dos sonhos. Eu sei, mas ver pessoalmente é diferente. Ele insistiu, sua voz soando fraca até para ele mesmo. Não devemos nos precipitar com a primeira casa que vemos. É um investimento enorme. Emma, parada silenciosamente junto à porta, observou a troca com neutralidade estudada. Por dentro, porém, sentia uma mistura estranha de alívio e confusão. Porque ele estava sabotando a compra da casa dos sonhos da namorada. A frustração de Carol era palpável. Ela cruzou os braços, fazendo bico. Não acredito em você, Paul. Esta casa é perfeita e você está procurando defeitos inexistentes. Tudo bem. Ela cedeu, sua voz pingando irritação. Se você quer perder tempo olhando casas inferiores, é sua decisão. Vamos embora. Alívio inundou Paul tão intensamente que ele quase cambaleou. Ótimo. Emma, obrigado pelo seu tempo. Entraremos em contato para agendar outras visitas, disse ele, já se movendo em direção à saída, desesperado para escapar. Não preciso voltar com vocês, Emma disse, sua voz calma os parando no corredor. Tenho que esperar o proprietário. Ele vem assinar alguns papéis de manutenção. Podem ir na frente. Eu tranco tudo. A desculpa era plausível e, para ela, essencial. A ideia de mais 20 minutos presos num carro com aquela tensão era insuportável. Paul assentiu, grato por evitar a viagem de volta com ela. A porta da frente se fechou atrás deles, o som do SUV desaparecendo pela rua silenciosa. Sozinha na casa vasta e vazia, Emma finalmente se permitiu desmoronar. Ela se encostou na parede fria do corredor, fechou os olhos e respirou fundo, 1, 2, 3 vezes. O ar enchendo seus pulmões parecia o primeiro em 1 hora. Sua mão foi para a barriga, acariciando a curva firme sob a blusa. O que foi aquilo? Uma coincidência? O universo tinha um senso de humor doentio? De todos os escritórios imobiliários, todos os corretores, ele tinha que entrar no dela. E por que ele desistiu? Ela conhecia Paul. Quando ele queria algo, era implacável. Vê-lo inventar desculpas fracas para evitar comprar aquela casa, a personificação de tudo que ele sempre perseguira, não fazia sentido, a menos que vê-la grávida tivesse abalado algo nele. A possibilidade a assustava, e ao mesmo tempo acendeu algo que ela pensou estar morto há muito tempo. Enquanto isso, no carro, o silêncio era pesado e hostil. Quando passaram pelo portão de Star Island, Carol explodiu. Não acredito em você, Paul. Que bobagem foi aquela lá atrás? Eu disse que não gostei da casa, ele disse, olhos fixos na estrada. Não gostou da casa ou não gostou da corretora? Ela acusou, sua voz subindo. Que clima foi aquele entre vocês dois? Nos conhecemos há muito tempo. O que significa isso? Você ficou estranho desde que a viu. Não é sobre ela, Carol. Para de paranoia. Paranoia? Paul, eu não sou estúpida. Você mal olhou para mim lá dentro. E aquela decoração horrível da sua ex. Ela nem piscou e você ficou pálido. Ela é a ex, não é? A famosa Emma. Paul não respondeu. Seu silêncio foi confirmação. Meu Deus, Carol disse, sua raiva se misturando com realização atordoada. A corretora é sua ex-mulher, e você me leva lá para comprar uma casa? Você enlouqueceu.
Eu não sabia que era ela, ele finalmente gritou, batendo a mão no volante. Você acha que eu planejaria algo assim? A discussão escalou, uma tempestade de acusações e defesas enchendo o espaço confinado do SUV. Mas em meio ao caos, a mente de Paul estava em outro lugar, de volta àquele foyer, com os olhos misteriosos de Emma, sua resposta cortante e, acima de tudo, a imagem de sua barriga. A verdade que ela se recusava a compartilhar agora o consumia, tornando a mansão, a briga, o futuro com Carol insignificantes. Aquela noite foi um inferno para Paul. A discussão com Carol se arrastou por horas, um ciclo vicioso de acusações e negações que só terminou quando a exaustão venceu. Mas o sono não trouxe alívio. Ele se revirava, assombrado pela imagem de Emma, sua barriga grávida, seu olhar ferido, a dignidade fria que ela empunhava como arma. Enquanto Carol dormia, esgotada da briga, ele pegou o telefone e foi para a varanda. A noite de Miami estava úmida, mas ele mal notou. Suas mãos tremiam enquanto procurava o número do escritório imobiliário. Ele não tinha mais o contato pessoal de Emma. A recepcionista atendeu com o mesmo tom polido de antes. Paul, lutando para manter a calma, pediu para falar com Emma. Um momento, por favor. A espera foi agonizante. Cada segundo parecia uma hora. Ele ouviu o clique da transferência, depois a voz dela. Emma falando, profissional, distante. Emma, sou eu, Paul. Uma pausa do outro lado. Ele conseguia imaginá-la em sua mesa, seu corpo tensionando, a máscara profissional se encaixando no lugar. Paul, há algo errado? Mudou de ideia sobre a casa? Não, não é sobre a casa, ele disse, sua voz mais suave. Preciso falar com você. Não como cliente, como eu. Precisamos conversar, por favor. O silêncio se estendeu. Ele prendeu a respiração, esperando rejeição, outra porta batendo em sua cara. Sobre o que, Paul? Ela finalmente perguntou, sua voz pesada de exaustão. Sobre tudo. Sobre ontem. Sobre o bebê, ele disse. A última palavra quase um sussurro. Por favor, Emma, 5 minutos. Café onde você quiser. Ele ouviu um suspiro longo e pesado. Era o som da armadura rachando. Estou no intervalo do almoço em 1 hora. O café perto do escritório. Se não estiver lá, não vou esperar. Ela desligou. Paul sentiu uma mistura de alívio e pavor. Ela havia concordado. 1 hora depois, ele estava sentado numa mesinha no fundo do café, suas mãos suando em volta de um café intocado. Quando Emma entrou, ela parecia diferente. Sem o blazer de corretora, num vestido de malha simples que abraçava sua gravidez, ela parecia mais vulnerável, mais real. Ela caminhou até a mesa e se sentou, sem dizer nada, seu olhar expectante. Obrigado por vir, ele começou desajeitadamente. Você tem 5 minutos, Paul. Ele não os desperdiçou. O bebê é meu, não é? Emma estudou seu rosto, seus olhos castanhos procurando. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, perguntou. Isso importa agora? Importa? Emma, pelo amor de Deus. Claro que importa. É meu filho. Por que não me contou? Por quê? Sua angústia era crua. Ela desviou o olhar, mexendo num sachê de açúcar na mesa. Quando falou, sua voz estava baixa, mas firme, despojada da raiva de ontem, cheia de tristeza profunda e resignada. Descobri 2 semanas depois que nos separamos. Ela começou, cada palavra parecendo lhe custar. Ia te contar. Juro que ia. Te liguei naquele fim de semana, lembra? Paul franziu o senho, vasculhando a mente. Acho que sim. Estava ocupado. Você estava numa viagem de fim de semana com outra pessoa, ela disse, não acusando, apenas declarando um fato. Uma amiga sua postou fotos online. Você parecia tão feliz, Paul, tão livre, recomeçando. Ela usou a frase dele e soou como veneno. Eu te vi com ela, depois outra e outra.
Você mergulhou de cabeça na sua nova vida de solteiro. Não olhou para trás nem uma vez. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E eu percebi que um bebê não se encaixava no seu recomeço. O que eu deveria fazer? Ligar e dizer: Oi, Paul, parabéns pela nova namorada. A propósito, você vai ser pai? Eu seria a âncora. O passado te puxando para baixo, quando tudo que você queria era seguir em frente. Então, tomei uma decisão. Este seria meu recomeço. Meu e dele. Não queria que meu filho fosse um fardo ou uma obrigação para um pai que já havia escolhido outro caminho. As palavras atingiram como uma tsunami, roubando-lhe o fôlego. Ele não tinha defesa. Era tudo verdade. Ele se jogara no mundo, buscando validação e esquecimento nos braços de outras, desesperado para provar que o fim do casamento não o havia quebrado. Ao fazer isso, tornara-se cego e surdo para o que deixara para trás. Atordoado, ele só conseguiu murmurar: Emma, eu não sabia. Não, ela concordou com um aceno triste. Você não sabia, e essa foi minha escolha. Ela se levantou, a cadeira arranhando o chão. Meus 5 minutos acabaram, Paul. Ele a observou sair do café, sua silhueta grávida emoldurada contra a luz da rua. Ele ficou ali, congelado, o mundo girando ao seu redor. Ele ia ser pai. Ele era pai, e não sabia. A mulher que amara havia carregado seu filho sozinha por 8 meses, porque ele estivera ocupado demais sendo egoísta. A revelação não trouxe alívio, mas um peso esmagador de culpa e arrependimento. Ele passou o resto do dia num transe. A noite foi pior que a anterior. Não houve sono, apenas a repetição da conversa deles, a percepção de seu fracasso monumental. No meio da madrugada, seu telefone vibrou. Era Carol. Oi, amor. Sua voz estava alegre, como se a briga nunca tivesse acontecido. Estive procurando e achei 3 casas incríveis. Uma tem uma adega climatizada. Podemos visitar amanhã de manhã, já falei com o corretor. Paul fechou os olhos. A voz dela, as casas, a adega. Tudo pertencia a outra vida, a uma pessoa que ele não era mais. Aquele homem, obcecado por mansões e aparências, havia começado a morrer no momento em que viu Emma atrás daquela mesa. Carol, ele disse, sua voz fria e distante, um eco do vazio interior. Não posso amanhã, não posso falar sobre isso agora. Ele desligou antes que ela pudesse responder, deixando-a num silêncio confuso e ele numa escuridão mais profunda. A semana seguinte foi um borrão de angústia para Paul. Ele cumpria as funções mecânicas, trabalho, e-mails, reuniões, mas sua mente estava com Emma. A conversa no café o havia quebrado e reconstruído. A culpa era uma companheira constante pesando sobre ele. Ele mal falava com Carol, que oscilava entre raiva por sua distância e tentativas inúteis de atraí-lo com plantas de casas luxuosas. Tudo parecia trivial, sem significado. Ele deu a Emma o espaço que ela parecia querer, mas a distância só alimentava seu tormento. Após 7 dias de silêncio agonizante, ele não aguentou mais. Precisava ouvir a voz dela, saber se ela estava bem, se precisava de ajuda com a gravidez. Precisava... Ele nem sabia do quê, mas a necessidade de conexão era avassaladora. Ligou para o escritório imobiliário, o coração disparado. A recepcionista disse que Emma não havia vindo trabalhar. Um calafrio percorreu-o. Agradeceu e desligou, o pânico borbulhando. Ele não tinha o novo número pessoal dela, mas lembrou que ainda tinha o contato de Linda, a mãe dela, de uma antiga emergência familiar. Hesitou. Ligar para Linda era cruzar uma linha, mas sua ansiedade era mais forte. Discou. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Correio de voz. Tentou novamente, a mão suando. Desta vez, uma voz ofegante e tensa atendeu no segundo toque. Alô? Era Linda, sua voz tensa.
Linda, é o Paul. Desculpe ligar assim, mas a Emma está bem? Liguei no trabalho e disseram que ela não apareceu. Uma pausa seguida de um soluço abafado. Paul, a bolsa dela estourou hoje de manhã. Estamos no hospital. Ela está em trabalho de parto. O mundo de Paul parou. O chão pareceu sumir sob seus pés. Hospital? Qual hospital? Linda hesitou. Por que quer saber, Paul? A pergunta não era hostil, apenas pesada com a dor antiga. Porque preciso estar lá. Por favor, Linda. Preciso, ele implorou, sua voz quebrando. Após um momento que pareceu eterno, ela deu o nome do hospital. Paul não esperou. Pegou as chaves e correu do escritório, ignorando os olhares perplexos dos colegas. Dirigiu como um louco, desviando do trânsito de Miami, sua mente uma tempestade de medo e esperança. Seu filho estava nascendo. Encontrou Linda na sala de espera da maternidade, andando de um lado para o outro, seu rosto pálido e marcado pela preocupação. Ela parou quando o viu. O que aconteceu? Como ela está? Ele perguntou sem fôlego. Levaram ela para o parto há 1 hora, Linda disse, seus olhos cheios de lágrimas. Mas há um problema. O bebê está tendo dificuldade para respirar. Estão falando em levá-lo para a UTI neonatal logo depois do nascimento. A notícia atingiu Paul como um soco. Seu filho, cuja existência ele mal havia processado, já estava em perigo. Uma onda de medo e impotência o dominou. Posso vê-la? Preciso vê-la. Linda o estudou, e a antiga hostilidade em seu olhar amoleceu num medo compartilhado. Ela assentiu e o levou por um corredor até uma porta parcialmente aberta. Ela está lá esperando notícias. Paul entrou no quarto. Emma estava sentada na beira da cama hospitalar, de camisola, seu rosto pálido e suado, sua barriga enorme havia sumido. Ela olhava para a porta, suas mãos torcendo um lençol, sua expressão de pura angústia. Quando seus olhos se encontraram, não havia raiva, nem surpresa, apenas uma vulnerabilidade compartilhada espelhando a dele. Ele não pensou. Agiu por instinto, cruzando o quarto em 2 passadas e a envolvendo em seus braços. Enquanto a segurava, sentiu seu corpo tremer consumido pelo medo. Naquele abraço, algo nele quebrou e se realinhou. A raiva, o egoísmo, a necessidade de se provar para o mundo se dissolveram. Tudo o que restava era um desejo avassalador de protegê-la, de protegê-los. Ele não era mais apenas o ex-marido. Ele era o pai do filho dela. Fazia parte disso, quisesse ela ou não. Seu telefone vibrou no bolso repetidas vezes. Era Carol. Ele ignorou. Nada mais importava. Ficaram nos braços um do outro em silêncio por um longo tempo, até a porta se abrir e um médico entrar, seu rosto sério. O coração de Paul congelou. Emma? O médico perguntou, olhando para eles. Paul assentiu, sua mão ainda no ombro dela. Sou o Dr. Carter, o pediatra. Seu filho é um garoto forte. Tivemos uma questão respiratória menor, comum em partos ligeiramente prematuros, e o levamos para a UTI neonatal para observação. Mas a boa notícia é que ele está respondendo bem ao tratamento. Seus pulmões estão ficando mais fortes a cada minuto. Ele é um lutador. Emma soltou um soluço de alívio, seu corpo desabando nos braços de Paul. O médico sorriu. O pequeno Paulinho vai ficar bem. O nome atingiu Paul como um raio. Ele olhou para Emma, seus olhos arregalados numa pergunta silenciosa. Emma encontrou seu olhar, e pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno e cansado tocou seus lábios. Ele tem o nome do pai, ela sussurrou. Uma emoção que Paul não sabia que podia sentir o dominou. Uma onda de amor, gratidão e dor o engolfou, e lágrimas que ele segurava rolaram pelo rosto. Ele era pai de um menino chamado Paulinho. Posso vê-lo? Ele perguntou ao médico, sua voz grossa. Claro, uma enfermeira vai levá-los.
Minutos depois, Paul estava diante de uma incubadora da UTI neonatal. Lá estava ele, tão pequeno, com um tufo de cabelo escuro e traços delicados. Um monitor apitava constantemente ao lado, o som mais doce que Paul já havia ouvido. Ele estendeu a mão, tocando o vidro, seu peito explodindo com um amor feroz e absoluto que o deixou sem ar. A mansão, o SUV, a vida que pensava querer, tudo virou pó. A única coisa que importava no universo inteiro estava ali, naquele pequeno lutador, respirando na incubadora. Seu filho, Paulinho. As horas que se seguiram foram oníricas para Paul. Ele ia e voltava entre a UTI neonatal, hipnotizado por cada movimento do filho, e o quarto de Emma, onde ficavam sentados num silêncio confortável, a antiga animosidade substituída por preocupação compartilhada e um vínculo frágil e novo. Quando uma enfermeira finalmente trouxe Paulinho para os braços de Emma pela primeira vez, o coração de Paul se contraiu. Vê-la segurar o filho deles, seu rosto brilhando de amor puro e exausto, foi uma revelação. Este era seu lugar. Esta era sua família. A imagem era tão certa, tão fundamental, que apagou todo o resto. Ele soube com uma clareza que ao mesmo tempo o assustava e o libertava o que tinha que fazer. Deixou Emma e o bebê com Linda e dirigiu para casa, o coração pesado, mas a mente resoluta. Carol estava esperando, a fúria gravada no rosto. Onde você estava? Liguei 100 vezes. Você desaparece o dia todo e nem se dá o trabalho de responder. Paul a olhou, não com raiva, mas com uma calma triste. Carol, precisamos conversar. Ele não precisou dizer muito. A verdade estava em seus olhos. Contou sobre Emma, o hospital, o nascimento de seu filho. Disse que não podia continuar fingindo. A reação de Carol foi vulcânica. Descrença se transformou em raiva, e raiva numa fúria destrutiva. Você está me deixando por ela? Pela sua ex-mulher chata e uma criança que nem deveria ter acontecido? Ela gritou, sua voz perfurante. Ela passou como um furacão pelo apartamento, agarrando objetos que trouxeram juntos, símbolos da vida que ele prometera a ela, e os atirando no chão. Um vaso de cristal se estilhaçou, porta-retratos se quebraram, livros foram arrancados das prateleiras. Era uma tempestade de ressentimento e dor. Eu te dei amor, paixão, eu era seu futuro, e você joga tudo fora por um fantasma do seu passado. Paul ficou parado, observando a destruição em choque. Não sentia raiva, apenas uma tristeza profunda. Via nela não uma vilã, mas uma jovem ferida que apostara seus sonhos num homem que não estava inteiro o suficiente para recebê-los. Quando não havia mais nada para quebrar, ela parou, ofegante no meio do apartamento destruído. Seus olhos ardiam. Você vai se arrepender disso, Paul. Vai apodrecer na sua vidinha patética com ela. Eu vou ter minha mansão, meu luxo, e você não vai ter nada. Ela cuspiu, pegando a bolsa e batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Sozinho, em meio aos destroços de sua vida artificial, Paul se sentiu abalado. A violência da cena o perturbara profundamente. Afundou no sofá, cabeça nas mãos, o peso de seus erros esmagador. Por impulso, ligou para seu terapeuta, que o ajudara durante o divórcio. Falou por 20 minutos, sua voz quebrando, derramando a culpa, o medo e a fagulha tênue de esperança que se recusava a morrer. Ao desligar, se sentiu mais leve. Abalado, sim, mas certo. Havia causado dor, mas continuar a mentira causaria mais. Sabia que havia tomado a única decisão certa. Levantou-se, ignorando a bagunça. Dirigiu até uma floricultura próxima e comprou o buquê mais lindo de peônias, as favoritas de Emma. Com as flores no banco do passageiro, voltou ao hospital, o coração batendo com um novo ritmo de nervos e determinação. Encontrou Emma em seu quarto, ninando Paulinho, que dormia pacificamente em seus braços. Linda estava ao lado, sorrindo.
Paul parou na porta, e ambas as mulheres olharam para ele. Ele entrou, estendendo as flores. Emma, ele começou, sua voz trêmula. Não tenho palavras para dizer como sinto muito por tudo. Pelo meu egoísmo, minha cegueira, a dor que causei. Não estou pedindo para esquecer, porque eu nunca vou, mas estou aqui para pedir perdão. Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela, expondo sua alma. Quando te vi com ele, entendi tudo. Minha vida não é uma mansão vazia ou um carro chique. Minha vida está aqui com vocês dois. Se me der uma chance, juro que passarei cada dia da minha vida provando que sou digno de ser o pai do nosso filho. E se me permitir, seu marido novamente. Quero minha família de volta. Lágrimas desceram pelo rosto de Emma enquanto escutava. Eram lágrimas diferentes, não de dor, mas de uma emoção que pensou nunca mais sentir. Olhou para o filho adormecido, depois para o homem diante dela, um homem que parecia ter envelhecido uma década numa semana, mas cujos olhos brilhavam com uma sinceridade que ela não via há anos. Um sorriso lento, genuíno e radiante se espalhou pelo rosto dela. Naquele momento a porta se abriu e a enfermeira-chefe entrou com uma prancheta. Ótimas notícias, disse ela alegremente. Os últimos exames do pequeno campeão saíram perfeitos. Ele está liberado para ir para casa. Vocês podem levar o filho de vocês para casa. Aquelas palavras selaram o momento. Casa, família, recomeço. Emma olhou para Paul, seu sorriso se alargando. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave, cheio de perdão, promessas e a alegria de um futuro redescoberto. Linda no canto, enxugou lágrimas dos olhos, seu olhar suave com o milagre deste novo começo. Juntos, arrumaram os poucos pertences. Paul segurou o bebê conforto com cuidado reverente, como se carregasse o tesouro mais precioso do mundo. Ao saírem do quarto lado a lado, não eram mais um ex-casal e seu filho, mas uma família, completa e pronta para escrever o primeiro capítulo de sua nova e verdadeira história. E aí, o que acharam desta história emocionante? Quero muito ouvir a opinião de vocês nos comentários aqui embaixo. Se vocês se emocionaram e torceram por este final feliz, não se esqueçam de dar like para ajudar a trazer mais conteúdo assim. E o mais importante, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um abraço e até a próxima.